A paz do Senhor a todos os jovens. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos falando sobre a lição dos jovens, tempos de conquistas. Para mim é uma honra poder estar junto com os jovens aprendendo e estudando esta lição. Aqui está o meu material, lição. Não sei se todos conseguiram adquirir as lições e o melhor livro de todos, a Bíblia, tá bom? Como a escola dominical a gente está fazendo por vídeo aula, então estarei projetando a lição para vocês, uma forma para ficar mais didática e também para melhor visualização, amém? Lição de número 3. Vamos lá. Lição de número 3. Preparativos para a conquista, O texto do dia é um texto áureo. O cavalo se prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória, Provérbios 21 e 31. A síntese diz: Deus conduz o seu povo e concede-lhe a vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Isso aí é o início da nossa escola dominical. Antes de tudo, quero também perguntar para vocês como que vocês estão. Por favor, permaneçam de segurança, com saúde, responsabilidade. A lição fala de preparativos para a conquista, planejamentos, e os dias atuais requer de nós, tanto da parte de saúde, como da parte financeira, um planejamento para as lutas e as batalhas que nós teremos que travar. Eu sei que alguns jovens ainda não estão no mercado de trabalho, eu sei que alguns jovens ainda não estão ainda sendo responsável pelas suas finanças, mas aconselhe seus pais, aconselhe seus familiares a ter cautela. É um momento da gente, do mesmo jeito que a gente está estudando hoje, a gente olhar esse campo de batalha, o que vai acontecer nos próximos dias. Não precisa ser alarmista e nem otimista demais. A gente só precisa pedir para Deus sabedoria, para a gente saber lidar com o que está por vir, e sempre, não importa o que aconteça, firme com Cristo, firme com o Senhor, amém? Essa é a maior importância, amém? E vocês, jovens aqui do setor 55, precisarem de alguma coisa, pode chamar o líder de vocês, A gente tem os líderes da congregação e eu, como líder setorial, só nos chamar, a gente está aqui para ajudar em tudo, tá bom? Vamos lá, vamos ler um pouquinho de Bíblia. O texto bíblico, deixa eu ajustar aqui, o texto bíblico está em Josué, no capítulo 2, o versículo 1 e o 9, o versículo 11, o versículo 23 e 24. Eu vou ler, porque é muito importante essa leitura, porque a lição vai ser toda em cima desses versículos. Tá? Enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus, embaixo na terra. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo acerca do que lhe acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Curva a vossa cabeça, vamos estar fazendo uma oração, Já lemos a palavra de Deus, não vamos entoar hinos neste momento, por causa do tempo, para essa aula não ficar muito longa. Sabemos das mudanças, de lição. Quando a gente está presencialmente, a gente consegue fazer toda uma didática diferente, mas com uma aula virtual, a gente tenta fazer de uma forma que prenda bastante a atenção de vocês e não fique cansativo, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã de domingo, Senhor, nós agradecemos a Ti
por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor possa visitar a cada jovem, a cada irmão, a cada irmã que está assistindo esta lição, assistindo sobre o estudo da palavra de Deus, sobre a sua palavra, Senhor, que é a verdade. Senhor, abençoa o nosso país, abençoa, Senhor, os nossos autoridades constituídas, que possam dar sabedoria para os teus filhos nesse momento de muita angústia. E hoje, Senhor, humildemente pedindo, Senhor, a tua sabedoria, Senhor, para ensinar e para aprender da tua palavra, Senhor. Abençoa os teus filhos que estão assistindo essa live, abençoa os jovens, porque sabemos que são fortes, a permanecer firmes em ti, Senhor. Sabemos que o momento é difícil, mas sabemos que o Deus que nós servimos é Deus poderoso e Deus grandioso, e nada há que seja impossível para ti. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na introdução da lição. Introdução. Então, a introdução, ela vai abrir bastante o leque do que vai estar falando essa lição, né? Porque para tudo na vida a gente precisa de um planejamento. E a gente percebe muito como Josué, ele foi muito sábio, né? Mesmo sabendo da responsabilidade como líder, ele soube entender que mesmo sendo líder, mesmo com Deus tendo prometido, mesmo com todas as situações propícias para ele, ele tinha que tomar muito cuidado para que toda essa confiança não viesse a ser uma soberba. Então, você percebe muito bem que em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente somos mais que vencedores, nós temos que saber que tudo isso é por causa do nosso Deus. Amém? Então vamos lá, introdução. Acompanhe comigo. Vamos lá. Depois de ouvir as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes da sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles às fronteiras da Terra Prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para a sua vida. A promessa há séculos pairava sobre a nação. Agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então, Josué ordena ao povo, pela fé, que faça os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a Terra Prometida. Então, aqui a gente percebe como que Moisés foi sábio, como Josué foi sábio, né? Depois da morte de Moisés, depois daquele luto, né, do grande líder que estava governando e ajudando o povo de Israel a passar pelo Mar Vermelho, a andar pelo deserto. Agora era um momento de conquista, um momento de receber as bênçãos de Deus, né? Então Josué teve muita sabedoria para saber conduzir o povo para conquistar. Eu observo muito que às vezes nós que somos crentes, nós sabemos que nós somos vitoriosos, nós sabemos o quanto que a gente é digno, né? Por causa de Cristo, digno por causa de Cristo, das heranças e da grande promessa que é morar no céu. Só que para isso se tornar uma soberba é um pequeno detalhe. Então é necessário a gente saber que toda a honra e toda a glória é de Cristo. Josué tinha esse total entendimento do que era preciso, né? E ele olhava para o Jordão e via algumas cidades fortificadas. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai passando os assuntos, né? Então a gente vai imaginando. Mas quando a gente para um pouquinho, tenta se colocar na posição, eu fico imaginando Josué, o líder que acabou de ter esse cargo que Deus entregou na mão dele, ele olhando e Deus prometendo vitórias, bênçãos, Deus fazendo milagres, prodígios, maravilhas, mas ele olha além do Jordão, há cidades fortificadas, há muros enormes. Ele sabe que Deus vai dar. Ele sabe que Deus prometeu aquela terra prometida. Ele sabe que Deus está no controle de tudo, mas ele também sabe que ele precisa fazer algo. Então ele pede sabedoria para Deus e começa a se planejar. Então, o primeiro preparativo de Josué, ele pensa assim, se a gente vai entrar numa guerra, deixa eu preparar o meu povo, né?
o Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Ele fala assim, vamos prover comida, se nós vamos passar do Jordão. Eu quero que todos os meus guerreiros estejam bem alimentados para essa luta, né? Então, a gente percebe o quanto Josué conhecia da arte da guerra, entendia o que era uma batalha. Josué não foi colocado à toa naquele local, naquela posição. Deus sabe de todas as coisas, né? Então, ele prepara o povo e depois ele convoca as tribos, né? Porque ninguém consegue fazer nada sozinho, e Josué é muito sábio nisso. Ele chama os guerreiros da tribo de Ruben, da tribo de Gade, a metade da tribo de Manassés deveria ser convocado para atravessar o Jordão. Apesar de eles já terem pego a herança do lado de cá do Jordão, ele chama eles, né? E deixou uma parte para ficar para proteger as crianças, mulheres, né? É uma estratégia de guerra, né? Você não pode querer conquistar algo e desproteger aquilo que você já ganhou. E isso me alerta para nós crentes, né? Dos nossos dias, né? Muitas das vezes Deus prometeu tanta coisa para nós, e às vezes a gente não sabe lidar com isso, e às vezes a gente perde aquilo que a gente já tem, né? Que é uma segurança financeira, é uma segurança espiritual, uma segurança emocional, né? Os jovens, eu me sinto jovem, tá? Apesar de não ser jovem, às vezes às vezes dá um passo que não é para ser dado, na hora que não é para ser dado. Então a gente precisa pedir para Deus sabedoria, né? Para a gente não perder aquilo que a gente já tem. Cristo tem o melhor para nós. Cabe a nós conquistar tudo aquilo que Deus nos entregou com a sabedoria do alto, né? No tópico 3, aqui nós estamos no tópico 1, número 3 diz, seja fiel ao comandante. O povo está abastecido de víveres, né, as comidas que Josué tinha feito, todas as tribos estavam reunidas. O líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo, uma demonstração sincera da fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia, um formidável exército, se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. Esse é um dos segredos da arte da guerra. Então Josué, ele trabalha todo esse cenário para que nada viesse atrapalhar os planos de Deus e que eles pudessem sair vitoriosos dessa batalha. Amém? Então, mais um pouquinho, vamos lá em cima. Só abaixar um pouquinho aqui para a gente ver. Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué, e agora o povo anunciou seu compromisso em obedecer ao líder, né? Em Josué capítulo 1, versículo 16 e 18. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso eles pedem duas coisas: que Josué agradasse a Deus e que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. E isso me chama bastante atenção, e também a todos os líderes dos jovens, né? Quem tem que fazer o melhor? Os nossos liderados, eles observam a nossa postura diante da batalha. Se a gente se mostra fraco, nós somos seres humanos normais, né? Temos fraquezas, temos momentos de grande angústia, mas se a gente ir por este caminho, né, de tentar primeiro agradar a Deus e tentar fazer o nosso melhor para Cristo, com certeza os nossos liderados vão olhar e vai ver, Deus está com aquele líder. Amém? A lição, às vezes não, a lição fala de todas as formas, né? Por isso que eu gosto da palavra de Deus, por isso que eu gosto de escola dominical, porque é o momento que Deus fala com a sua igreja do modo geral, desde do mais importante, que é aquele irmãozinho que está lá no banco, que não tem responsabilidade nenhuma, até o menor de todos, que é os pastores e líderes, porque na igreja é o inverso, né? Quanto mais você tem um cargo, menor você é, porque você é servo, você tem que servir. Amém? 2. Os espias, Josué capítulo 2, versículo 1 a 24. Eles foram enviados para reconhecer a cidade, né? Então, era normal que naquela época as pessoas, as cidades, elas tinham os seus próprios reis, né? As suas cidadezinhas eram fortalecidas, né? No caso da cidade de Jericó tinha muros, né? Então era até normal naquela época que isso acontecesse, né?
E aí Josué tem a estratégia de falar assim, bem, se eu vou para um campo de batalha, deixa eu conhecer, porque havia uns muros em Jericó, e ele queria entender qual era a força bélica deles, né? Qual que era o exército, né? Daquela cidade, o que eles iriam enfrentar. Olha o que isso nos ensina. Josué, ele tinha a promessa de Deus, Deus tinha entregado estas terras nas mãos deles, Deus tinha pedido para ele conquistar, e mesmo assim ele teve a humildade de, deixa eu lá dar uma olhada. Ele confiava, e isso não mostra que ele ele não tinha a confiança em Deus, que ele achava que as promessas de Deus não eram. Ele só queria, ele conhecendo o seu adversário, ele consegue fazer estratégias para que haja menos baixas nessa batalha, que menos pessoas venham sofrer, né, diante dessas batalhas. Ele consegue ver também um cenário assim, o que eu preciso me planejar para conquistar essa cidade. Então, você percebe que Josué realmente conhecia das guerras, né? E aí ele envia 2 espias, mas, como aqui embaixo a gente pode ver, os espias são descobertos, né? Após atravessar o Jordão, os espias são descobertos. Deixa eu subir aqui. Era mais ou menos uma distância de 6,5 quilômetros, né? A princípio a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. E é interessante como, estou lendo aqui, tá, irmãos? É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Pessoas não crentes são levadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Quando a gente está na presença de Deus, está na direção de Deus, Deus move o mundo, né, para nos ajudar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei as suas dificuldades, eu imagino que por causa desse momento de pandemia, muitas pessoas estão passando necessidades, né? Mas nós temos um Deus que nos socorre no momento e na hora certa. Creia nisso, jovens. Creia nisso, irmão e irmãs. Talvez aconteceu algumas coisas nos últimos dias que você possa estar pensando, meu Deus, por quê, por quê, por quê? Confie em Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais tudo ele fará. Amém? Estamos no tópico 2, no número 3 diz um testemunho para os espias. É interessante que na leitura bíblica, né, que a gente fez no início da lição, ao falar com os espias, Raabe revela mais fé do que os próprios espias, porque os espias estavam com medo, né? Os espias eles realmente estavam temerosos porque eles foram descobertos, né? Então, eles estavam em cima das muralhas e o rei de Jericó estava perseguindo, querendo matar os espias. Aí Raabe fala, olha, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela professa algo que eles não tinham o entendimento de como estava o povo de Jericó. Jericó estava com medo, porque já ouviam falar de tudo o que o povo de Israel tinha feito lá no Egito. Isso já tinha passado 40 anos. Olha a fama que o povo de Israel, a fama, né? O nome de Deus estava sendo exaltado já. E havia um grande temor, né? Dessas nações. Então, quando eles chegam perto do Jordão, a cidade de Jericó já teme. E é isso que Raabe professa para os espias, né? Então, e ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Para a bênção ser completa, ela acrescentou informação valiosíssima que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós, né? E ninguém há mais ânimo algum. E isso foi um ânimo, né? Foi a certeza de que Deus estava trabalhando. Então, antes mesmo de você ir para a batalha, Deus já está trabalhando. Antes mesmo de você sair para
vencer essa luta que você está passando, Deus já está trabalhando. Confia nisso, meu irmão. Deus é Deus de maravilhas, amém? Vamos para o tópico 3. Estou aqui em cima. Raabe, uma heroína da fé. Muito se fala sobre Raabe. É uma mulher de fé. Ela, até hoje, toda vez que a gente fala de fé, a gente comenta de Raabe. Raabe está no livro de Hebreus, né, como uma das heroínas da fé. Amém? A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que conferiu o status de heroína da fé em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho Boaz, o qual posteriormente casou-se com uma moabita, Rute, assumindo sua geração a linhagem real, a linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Se você pegar lá em Mateus capítulo 1, você vem escrevendo todos os descendentes, vai falar de Boaz. Boaz é filho de Raabe, né? Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz. Amém? Deus tem as suas maneiras de fazer, né? E ela também era uma mulher de estratégia. Vamos lembrar um pouquinho? A mentira de Raabe foi um pecado original da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, né? Então, muito se fala sobre a vida promíscua de Raabe e como Deus usou uma prostituta, né? Então, muitas das vezes nós seres humanos, a gente, para nós às vezes é até complicado a gente entender esse amor de Deus, né? Porque se a gente vê João 3,16, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Então, mesmo que se o mundo não creia, ele já pagou pelos pecados do mundo, de todos, né? Então, é interessante o amor de Deus, esse amor que quando a gente erra e nós somos pecadores, né? Nós pecamos todos os dias, mas graças a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Cristo nos purifica de todo o mal. A gente percebe que as misericórdias do Senhor são os motivos da gente não ser consumido. Então, jovem, então, irmãos, irmã e irmãos, né? Caso tenha acontecido alguma coisa, um momento de fraqueza, ou você que está nos assistindo, que ainda não entregou o seu caminho a Jesus, saiba que nós temos um Deus longânimo, tá? Nós temos um Deus que perdoa os pecados, né? Quantas e quantas vezes Jesus Cristo fortalecia isso, né? Às vezes tinha um enfermo, né? A pessoa estava enferma, Cristo chegava e falava assim, os teus pecados estão perdoados. E as pessoas, mas né, ele está doente. Não, mas o Filho do Homem é poderoso para perdoar os pecados. Sim, e Cristo, e esse amor de Cristo, ele ainda está presente e está presente na humanidade. Então, cabe a você tomar uma posição diante de Deus hoje. Caso você ainda não aceitou Jesus Cristo, você está vendo o que está acontecendo no mundo, se isso não te chama a atenção, eu venho chamar a tua atenção. Cristo está voltando, Cristo está às portas, né? O momento é agora, Deus está dando essa oportunidade para você. Não foi à toa que você parou para assistir essa aula. Cristo perdoa seus pecados. Olha a que a história nos diz, né? A história do povo de Israel, né? Nos diz sobre uma mulher que era uma mulher que talvez não tinha esperança e ela foi colocada na linhagem real. Deus mudou a história de Raabe. Deus pode mudar a tua história. Deus é Deus maravilhoso. Cabe a você tomar essa posição de fé. Saber que o momento que nós estamos passando é um momento de dificuldade, mas que Deus está no controle de tudo. Ele nunca perde o controle. E Ele não perdeu o controle da tua vida, né? Então Deus, nesta manhã, vem falando contigo, vem falando de uma maneira toda particular para você. Cristo é o Salvador. Cristo pode salvar a tua alma, né? O que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, né? É momento de você
vir aos pés de Cristo. Se você assim desejar, né, curva a vossa cabeça, entregue os seus caminhos a Cristo. O nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que até por uma videoaula a gente consegue perceber o alcance do nosso Deus, né? Deus vai fazer maravilhas na tua vida, Deus vai limpar os teus pecados e jogar no mar do esquecimento se você aceitar Cristo como único, suficiente Salvador. Amém? E para nós também, irmãos, a gente, como a gente já vem comentando, a gente erra. E cabe a nós nos acertar, colocar nossa vida no altar, porque Cristo está voltando. Né? Jovens, o momento de colocar a vida no altar é agora. O momento de se consertar com Deus é hoje. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Né? Deixa a vida no altar. Né? O mundo está um caos, mas nós precisamos estar firme com Cristo. Bem? Deixa Deus trabalhar. Amém? A mulher do fio de escarlate. Estamos terminando, tá? A história de Raabe prefigura um projeto divino que revelaria... Vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu mudar a página. Aqui em cima. Que revelaria séculos depois, como com seus descendentes, deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor, com seus descendentes mais nobres, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados, João 3,16. Assim como na saída do Egito, foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou o primogênito da destruição do anjo da morte, 40 anos depois. Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo de redenção da família de Raabe um fio vermelho. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo de Hebreu, apontando para o momento que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo a salvação. Né? Então, os espias, né, já deixou certo, já, ó, tá vendo? Tem um fio aqui vermelho, um fio de escarlate. Essa família você não vai tocar. Nessa família, quando o exército vier, o exército de Israel tomando Jericó, esse fio de escarlate, essa família vai ser poupada. Amém? Deus é maravilhoso e a gente entende e a gente sabe que esse fio de escarlate também era um prenúncio, né? Era um símbolo, né, do que Cristo iria fazer às nossas vidas. Amém? Graças a Deus por isso, né? Estamos já terminando. Pense, como pode uma prostituta entrar na genealogia de Jesus Cristo? E a honra concedida a Raabe de ser ascendente de Jesus apontava para a gloriosa salvação disponível a todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, né? Esse é o Deus que a gente crê. Amém? Espero que tenham gostado. Se por acaso eu comentei algo que você ficou na dúvida ou que eu errei, né? Fica à vontade, pode mandar nos comentários aí. E se Deus quiser, numa outra oportunidade estaremos aqui firmes para falar um pouco a respeito das lições. Amém? A conclusão diz, o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando o milagre que para atravessar o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo às ordens de Josué, preparou para a conquista e Deus fez esses milagres. Levantou até inimigos para os ajudar, como foi no caso de Raabe, a meretriz, ao qual, pela fé, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Então, aqui nós terminamos a lição. Que Deus o abençoe, tenha um ótimo domingo. E em nome de Jesus, vamos ficar firme com Cristo. Uma paz do Senhor a todos os jovens, a todos os irmãos, em nome de Jesus.